Todo mundo conhece uma grande empresa de tecnologia e para muitos, trabalhar numa empresa como essa pode ser um sonho. Isso porque empresas como essa, elas possuem uma cultura muito legal, além da oportunidade de trabalhar em projetos que são muito grandes e têm um impacto real muito bacana. Além disso, estar num ambiente que junta vários desenvolvedores que são altamente qualificados também pode ser um chamativo. Por todos esses motivos, conseguir uma vaga nessas empresas pode ser um sonho de muita gente. Com isso em mente, a pergunta o que eu preciso fazer para conseguir uma vaga de desenvolvedor numa empresa grande como essa pode vir à tona. Inclusive, fica nesse vídeo até o final, porque nele eu vou te ensinar 6 passos cruciais para você resolver qualquer problema nesse tipo de entrevista. Sabendo que um trabalho nessas grandes empresas pode ser uma grande oportunidade, muitas pessoas ainda têm medo e uma mística por trás dessas oportunidades, porque elas pensam que pode ser muito difícil conseguir um emprego no Google ou no Facebook, por exemplo. Mas na verdade, esse processo pode ser um pouco mais simples do que você imagina. Dessa forma, muitas vezes isso pode estar sim ao seu alcance e só vai demandar alguma dedicação e esforço da sua parte. Para conseguir uma vaga, é claro, você precisa se destacar no processo seletivo dessas empresas. E para isso, você precisa estar preparado e saber o que esperar. Portanto, conhecer o processo e praticar os tipos de perguntas que vão ser feitas e como ocorrem essas entrevistas em si pode ser crucial para você conseguir sucesso. O processo seletivo começa com o envio do seu currículo e você precisa se destacar para ser chamado para fazer uma entrevista. Nesse vídeo, o currículo não é o foco, mas se vocês quiserem que eu faça algum vídeo explicando mais detalhes de como é o modelo e o que é esperado de um bom currículo, deixa nos comentários aqui embaixo que eu posso trazer um conteúdo como esse. Então, depois da parte de enviar o seu currículo e ser selecionado para entrevista, você precisa destacar e fazer uma boa entrevista. E para isso, nesse vídeo eu vou falar um pouco dos conteúdos que geralmente são abordados e quais características os entrevistadores geralmente estão procurando em quem é entrevistado. Eu estou focando em grandes empresas como Facebook, Google, Microsoft, mas esse tipo de dica não serve só para essas empresas. É claro que esse processo vai ser em comum com várias outras empresas no Brasil e no exterior. Problemas como algoritmos e estruturas de dados, com ênfase em analisar o raciocínio lógico do candidato, é o que vai ser utilizado para selecionar os candidatos. Nesse vídeo eu vou dar dicas de como fazer a entrevista e também, se você ficar interessado em mais como é o processo seletivo em si, como um todo, você pode assistir o vídeo que eu falo como eu passei para fazer um estágio no Facebook em Londres. Sendo assim, as questões de entrevista normalmente vão ser apresentadas como um problema bem definido e que o candidato tem que tentar solucionar esse problema de uma forma eficiente e, ao mesmo tempo, comunicar todo o processo de raciocínio lógico que ele está tendo para desenvolver a solução. Nessas entrevistas, é muito comum que o entrevistador esteja analisando as suas características comportamentais, como a capacidade de comunicação, perfil de liderança e coisas desse tipo. E por isso, é muito importante que você pratique o ato da entrevista, então se comunicar, fazer um raciocínio lógico, falando para fora, se comunicando, para que você tenha êxito na entrevista. Uma parte muito difícil para muita gente é resolver um problema sob pressão e ainda ter que comunicar e falar todo o processo de raciocínio lógico. Mas isso é prática. Então a gente precisa praticar para a gente estar preparado para a hora da entrevista. Antes de mencionar os tópicos específicos que você precisa dominar para mandar bem numa entrevista, vale lembrar que eu estou falando aqui de uma maneira genérica e para cada empresa isso pode variar um pouco. E é muito importante que você acesse o site de carreiras dessas empresas e analisem o que eles pedem lá. Porque muitas vezes no site dessas empresas eles vão falar sobre os valores da empresa, eles vão falar sobre como é o processo específico deles e o que eles esperam do candidato. Então é sempre importante que você acesse o site de cada empresa para você conhecer mais da empresa, conhecer mais o perfil que eles podem estar procurando e que tipo de coisa eles esperam de você. E outra coisa importante de se ressaltar é que o raciocínio lógico é uma coisa muito importante e nem sempre você vai conseguir dominar todos os tópicos possíveis. Então algumas vezes, mesmo que você não esteja preparado para resolver algum tipo de problema, você demonstrar um raciocínio lógico e um processo de pensamento pode contar mais do que só dar uma resposta fixa que seja a resposta certa. Um dos recursos mais utilizados para praticar para entrevista é o livro Cracking the Code Interview. Esse livro ele aborda basicamente os tópicos de computação que são abordados em entrevista e algumas coisas chaves, como por exemplo, como lidar com perguntas comportamentais. Além disso, o site LeetCode é uma ótima ferramenta porque lá você vai encontrar vários problemas do estilo de entrevista que podem ser resolvidos no próprio site para que você consiga praticar e aprender novas soluções. Além disso, todo e qualquer estudo que te ajude a melhorar o seu raciocínio lógico e resolução de problemas vai ser com certeza positivo para o seu estudo para entrevistas. Um exemplo disso são maratonas de programação, porque nessas competições, muitas vezes os problemas eles exigem muito raciocínio lógico e estrutura de dados. Então estudar para esse tipo de maratona pode ser muito bom para você fazer uma boa entrevista. Um site muito bom para praticar para maratona chama Codeforces e pode ser muito útil também no seu estudo. Finalmente falando sobre os tópicos que são cobrados nas entrevistas, como eu havia dito, eles querem analisar os conceitos básicos de computação e qual é a sua habilidade para resolver problemas utilizando isso. Então você precisa
dominar as estruturas de dados, como por exemplo, fila, pilha, árvores e coisas assim. E além disso, você precisa dominar alguns tipos de algoritmos específicos, como por exemplo, como fazer uma recursão, algoritmos de ordenação, algoritmo de busca, como por exemplo, busca binária e até mesmo programação dinâmica. Enfim, como você pode ter visto, tem muitos tópicos e eu não falei nem metade deles aqui. Você pode entrar no site do LeetCode e filtrar os problemas por tipo de categoria específica e assim ter uma noção maior de quais problemas abordam quais tópicos. O livro Cracking the Code Interview também vai te dar uma boa base do que focar mais e quais são os problemas que são mais pedidos nas entrevistas. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos que aborda e ensina a maioria dos conceitos que são cruciais para mandar bem numa entrevista. Então eu vou fazer algumas aulas explicando alguns conceitos, como por exemplo recursão, árvores binárias e coisas do tipo, e passar para vocês também a resolução de alguns problemas. Então abrir alguns problemas no LeetCode e resolver junto com vocês. Além de saber os conteúdos pedidos nessas entrevistas, é também preciso estar preparado para fazer a entrevista em si. É muito comum ficar nervoso no momento de entrevistar e também ter dificuldade de falar enquanto você está pensando em um problema sob pressão. Por isso, a prática ela é muito necessária para esse quesito. Muitas dessas entrevistas elas vão ser feitas online, usando algum editor de texto simples, então você precisa estar pronto para codar sem nenhuma ajuda de autocomplete, e algumas dessas entrevistas podem acontecer pessoalmente em uma lousa. Então praticar você resolver um problema escrevendo numa lousa pode ser uma boa ideia. Isso vai depender, é claro, de cada caso. Um processo que pode te ajudar a organizar e estruturar a sua resolução de problema na hora da entrevista pode se dividir em 6 passos. O primeiro passo é ouvir e entender o problema. Então o seu entrevistador vai te passar um problema, você tem que ouvir ele e tentar entender o que ele está pedindo. Em sequência, o segundo passo vai ser esclarecer dúvidas sobre esse determinado problema. Então, por exemplo, se ele te passa um vetor de números, você pode perguntar se os números vão ser inteiros, se eles podem ser negativos, se eles estão ordenados e coisas desse tipo. Em sequência, você vai tentar desenvolver um algoritmo que resolve esse problema. Então, esse seria o terceiro passo. Desenvolver um algoritmo que resolve esse problema específico. Agora que você já tem o algoritmo em mente, você tem que escrever essa solução em si. Então, é hora de codar. Finalmente, agora que você já tem o seu código escrito, você tem que testar o código que você escreveu para verificar se ele faz exatamente o que você deseja. Então, é muito bom se você criar um caso de teste, por exemplo, e passar linha a linha do seu código, garantindo que ele faz exatamente o que você planejou. Por fim, você vai pedir feedback do seu entrevistador e fazer os ajustes que ele possa pedir para você. Uma dica muito importante é tentar sempre justificar suas escolhas. Então, além de chegar numa solução, é muito importante explicar o porquê das suas escolhas. Então, se você tem duas possíveis soluções, explicar que existem duas possibilidades e o porquê você acha que uma pode ser melhor que a outra é muito importante, porque ele vai ver como você pensa e quais são os conceitos que você utiliza para chegar numa solução. Além disso, é muito importante que você fale sobre a complexidade do seu algoritmo, ou seja, o quão eficiente ele é. Porque muitas vezes um problema pode ter uma solução trivial, mas que não é tão eficiente. E nessas entrevistas, o entrevistador espera que você faça o código mais eficiente e da maneira mais legível possível. Com tudo isso em mente, o processo de entrevistar em si pode ficar um pouquinho menos assustador. E isso é muito importante, porque ficar nervoso nunca vai ajudar. Então, uma dica que eu tenho para você ficar calmo na entrevista é você sempre lembrar que o entrevistador é um ser humano e ele quer que você consiga ter sucesso. Então, ele não tá lá para te ver falhar e sim para analisar os seus pontos positivos e negativos. É claro que nunca é fácil ser avaliado sob pressão. Então, ficar simplesmente relaxado e tentar demonstrar o seu raciocínio lógico e suas características como pessoa é muito importante. Falando de maneira bem pessoal e do fundo do coração, vale lembrar que uma entrevista ela não te define como um bom programador ou coisa do tipo. E é muito comum que a gente se depare com problemas que a gente não sabe resolver ou fique nervoso. E tá tudo bem, não é para se desesperar caso isso aconteça. Mas a gente tem que lembrar que ter resultados negativos não pode ser demérito para ninguém, porque às vezes você pode estar no mau dia, o problema pode não ser o que você esperava, ou você pode ficar nervoso. E tá tudo bem. Não ser aprovado é uma coisa bem comum e você não deve ficar triste com isso. Aliás, a maioria dessas empresas, quando elas recusam um candidato, elas incentivam que o candidato continue estudando e aplique no próximo ano de novo para a mesma vaga. Sendo assim, é sempre legal focar no seu desenvolvimento pessoal e no seu crescimento pessoal. Dito tudo isso, eu espero que tenha ficado mais claro qual é o processo de entrevista que você vai passar e o que você precisa saber, e também que o processo tenha se simplificado um pouco na sua cabeça. Se você quer que eu faça mais vídeos explicando detalhadamente, tópico a tópico, do que é pedido nas entrevistas técnicas, deixa um comentário aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo, deixa um like para apoiar a gente e se inscreve no canal para receber as próximas novidades. Muito obrigado e até a próxima!